Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou André Godoy. Hoje é dia 1º de agosto de 23, terça-feira. Bom, hoje, conforme prometido, vamos falar sobre Bitcoin, né? Já falamos aqui uma outra vez sobre Bitcoin, muito rapidamente. É um vídeo que tem já acho que alguns meses e foi feito em cima de uma fala muito infeliz da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde. Vocês devem se recordar disso. Tem esse vídeo aqui no canal. Eu vou ver se eu consigo colocá-lo aqui na descrição, né? Vamos ver se eu acho. Não sei se eu vou conseguir achar porque eu não lembro exatamente quando que foi, mas eu vou tentar. E na ocasião eu já comentei os absurdos que ela disse na ocasião, falando que o Bitcoin era quase que uma loucura, né? Botar dinheiro no Bitcoin era uma besteira, que não tinha um banco central por trás garantindo, né? E eu lembro que aí, bom, conversamos e falei claramente o seguinte: olha, nada pior do que comprar papel de um banco central dirigido por políticos, né? Para quem faz isso, né? E nós temos que fazer isso, a gente é obrigado, né, a carregar na carteira o papel pintado por aqueles bandidos. Então, para quem corre esse risco, comprar o Bitcoin não é nada. Particularmente, eu nunca operei o Bitcoin, não sei como que é, né? Então, assim, esse vídeo não vai ser sobre como você fazer uma estratégia para você ganhar e tal, porque eu mesmo não sei como fazer isso, né? Se eu nunca operei, eu não posso te dar dica nenhuma sobre isso. Agora, esse vídeo vai ser sobre as minhas impressões gerais e sobre aquilo que a gente pode considerar que é certeza a respeito do Bitcoin. São informações, tá? Vai ter um pouco de opinião, claro, mas vai também ter muito fato aqui. Nós vamos discutir. O Bitcoin nasceu na esteira da crise de 2008, né? O Bitcoin é uma moeda digital. Ele é uma moeda que tem como função. Ele é um meio de pagamento, ele é uma nova divisa, uma nova reserva que está completamente fora das mãos dos bancos centrais. Num certo sentido, podemos dizer que ele é uma moeda privada, né? Não no sentido de que ele tem um dono, mas no sentido de que ele é uma solução de mercado, pura e simples, né? O Bitcoin não nasceu de um decreto-lei, ele não nasceu da vontade de um político, né? Ele nasceu provavelmente do desespero, a partir do desespero das pessoas, vendo as barbaridades que aconteceram durante 2008, durante a crise de 2008, né? Porque foi um show de horrores, né? A crise de 2008 foi um dos momentos em que culminou o absurdo de governos interferirem em taxa de câmbio do jeito que eles querem, fazer o que bem entender, né? Ter aquele poder de vida ou morte, né? Primeiro faz um monte de besteiras no mercado, aí depois decide quem sobrevive e quem morre, quem vai receber ajuda do Estado e quem vai morrer. Enfim, foi uma sequência de arbitrariedades, de escândalos tão, tão nojento, para falar a verdade, que só de lembrar já embrulha um pouco o estômago, que acabou provocando como reação o nascimento do Bitcoin. O Bitcoin, na verdade, ou como diria aquele político encardido lá, o Bitcoin, né? Ele chamou o Bitcoin de Bitcoin. O cara não sabe nem falar. E foi uma reação a toda essa nojeira, né? De políticos, basicamente. E que é uma nojeira que acaba também atraindo o grande capital, né? Os grandes banqueiros tal, também vão atrás de ficar se associando com os políticos, né? E aí nasceu o Bitcoin, uma moeda privada, cujo controle de emissão está completamente fora das mãos de um indivíduo, né? A quantidade de Bitcoin disponível no mercado, ela num primeiro momento ela cresceu, né? Ela
faz uma curva assim, aí ela estabiliza. Há muito tempo ela já está estável. Então é uma moeda que não corre o risco de fazer você perder o seu poder de compra, né? Uma coisa que eu acho muito interessante no Bitcoin, eu acho que tem várias coisas nele que são dignas de admiração. Uma delas é a seguinte: ele tem a ver com uma das funções mais básicas de um dinheiro, que é prestar-se a ser uma unidade de conta, né? É uma coisa que a gente ouve, né? Em qualquer. Lá na escola, quando você, né, tinha alguma aula lá sobre o dinheiro, nas aulas de história, ou num eventual curso de graduação, de economia, ou simplesmente lendo um livro, uma das funções da moeda é ser uma unidade de conta, né? Aí você fala assim, mas que raio, parece uma coisa boba, né? Unidade de conta. E não é. Olha, é talvez a característica mais importante de uma moeda. Aí você fala assim, tá, mas o que é essa unidade de conta? É se vai ser expresso em cruzeiro, em cruzado, em dólar, em libra, é isso? É isso também, mas é mais do que isso. Unidade de conta é o seguinte. Imagine, por exemplo, que você vai a um açougue, tá? Você vai lá no açougue qualquer, imagine um açougue onde você entra e, por exemplo, o quilo, 1 quilo de carne, por exemplo, tem é a mesma quantidade de carne que essa tampinha de caneta aqui. O açougueiro vai lá, põe na balança e aparece lá 1 quilo. Essa tampinha de caneta. O que está acontecendo nesse açougue? Ele está te roubando. Porque essa tampinha de caneta não pesa 1 quilo. Só que a partir do momento que ele pega essa tampinha de caneta, põe na balança e aparece lá 1 quilo, a unidade de conta desse açougue, quer dizer, a unidade em que esse açougue faz contas, né, quilo, ela está fraudada. Ou seja, você vai perder se você comprar nesse açougue. Ah, mas é porque ele não usa o quilo? Não, ele usa o quilo. O problema é que o quilo dele não é o quilo de verdade. O quilo dele é muito menos carne do que deveria ter. É muito menos peso do que deveria ter. A partir do momento que ele pega essa tampinha, põe em cima da balança e dá 1 quilo, essa unidade de conta dele está fraudada, óbvio. Esse é o problema do dinheiro. Quando você pega, por exemplo, R$ 1, e esse R$ 1 não compra R$ 1 de mercadorias, ele compra 30 centavos. Nominalmente ele vale R$ 1, mas na hora que você sai para comprar as coisas, você vai comprar 30 centavos de mercadoria. Pode parecer um pouco abstrato, mas você sabe muito bem o que é isso que eu estou falando, porque quando você vai ao mercado com um massinho de dinheiro, você volta com 2, 3 coisas. Não é assim que está funcionando hoje em dia? Qual é o problema? A unidade de conta, quer dizer, o real, está fraudada. É a mesma coisa que a tampinha de caneta, né? Põe em cima da balança, dá 1 quilo. Quer dizer, pô, uma tampinha de balança não pesa 1 quilo. Né? Mesma coisa com o real. Você pega um massinho de dinheiro, vai no mercado e volta com 2 sacolinhas na mão. Então a unidade de conta foi fraudada. Ela diz, você olha aquele maço de dinheiro e fala, nossa, quanto dinheiro. Não, não vale nada. Na hora que você for lá pôr à prova o valor desse dinheiro, confrontá-lo com o valor de outras mercadorias, você vai ver que ele não tem poder de compra quase nenhum, ou tem muito menos do que parecia na hora que você pegou o maço de dinheiro na mão e olhou. Isso é um problema de unidade de conta que foi fraudada. Ela diz que vale uma coisa, mas ela não vale aquilo. R$ 100 dizem que valem R$ 100. Na hora que você pega na nota, está escrito R$ 100. Só que na hora que você vai comprar alguma coisa,
Você não vai comprar R$ 100 em mercadoria, você vai comprar muito menos. Por quê? Porque essa unidade de conta, no caso uma unidade de conta monetária, ela foi fraudada. O valor dela foi fraudado. Como que foi fraudado? Porque, infelizmente, ele não é tão raro quanto ele deveria. Existe dele, no caso o real, a moeda real, existe dela muito mais do que deveria existir no mercado. Então, ela passa a ser uma unidade de conta que te engana, que te prejudica, que te rouba. Ela diz que vale uma coisa, quando você pega a cédula e lê, está lá escrito 50. Mas quando você vai fazer uma compra, você não vai comprar 50, você vai comprar menos. Porque o papel, moeda, o dinheiro, a unidade monetária foi fraudada. Fraudada como? Imprimindo um monte dela. Os governos, os políticos imprimiram um monte desse papel pintado e agora ele vale, como uma unidade de conta, ele vale muito menos do que deveria. Né? É uma coisa mais ou menos. Por exemplo, você imagine que você vai comprar um terreno e lá no anúncio o cara diz para você que o terreno tem 5.000 metros quadrados. Aí quando você chega lá para ver o terreno, você descobre que o metro, na cabeça do dono desse terreno, 1 metro equivale a 3 centímetros. Imagina isso. Estou exagerando, tá? Mas imagina isso. Você chega lá, você vê uma nesguinha de terra de nada. Aí você fala pro cara, pô, mas você falou que o terreno mede 5.000 metros quadrados? Ele fala, mas o meu metro é 3 centímetros. É papo de louco, né? Ele está fraudando a unidade de conta. Ele está falando metro. Mas o valor real do que ele diz não bate com o valor nominal. O valor nominal é metro. Só que na hora que você vai ver, o metro dele vale 3 centímetros. É uma fraude da unidade de conta. Isso não existe no Bitcoin. O Bitcoin, aliás, nasceu justamente para combater isso. Um Bitcoin vale um Bitcoin. Ponto final. Ah, ele flutua em relação às outras moedas? Sim, claro. Os preços são relativos. Né? É errado você achar, aliás, é uma loucura você tentar achar uma mercadoria na economia que tenha um valor invariante, que nunca mude. Por quê? Porque às vezes ela vai ser mais desejada, às vezes ela vai ser menos desejada. Então, o problema não é a oscilação do preço. Por exemplo, a Christine Lagarde, uma das críticas dela ao Bitcoin é que ele oscila muito. Bom, o euro também oscila, né? O dólar também oscila. O fato de um ativo financeiro ter o seu valor oscilante no mercado não quer dizer nada. Uma ação tem um valor que oscila. Né? O que significa o fato do preço da ação oscilar? Significa que aquela empresa é uma porcaria? Não. Significa que às vezes aquela ação é mais procurada, é mais demandada pelos investidores. E às vezes ela é menos. É da vida. Isso é normal. Então, o fato do Bitcoin oscilar, ainda que ele oscile violentamente, não quer dizer nada. Por quê? Porque ele está livre do principal defeito das moedas, de todas as moedas que nós temos no mundo hoje, que é o quê? É a intervenção dos políticos. Ele oscila, na verdade, vou te contar um segredo, não é que o Bitcoin oscila, o Bitcoin está parado. É o que eu falei para você, se você pega um gráfico da quantidade de bitcoins que existe no mundo, você vai ver que ele sobe no começo do Bitcoin, depois ele estabiliza e ele está há muito tempo aqui em cima, estável. Então, o surgimento de novos bitcoins não é a desculpa para oscilar o valor do Bitcoin. Por quê? Porque a quantidade de Bitcoin que tem no mercado é a mesma, faz tempo. Faz tempo que não lançam um Bitcoin novo em quantidade assim para fazer subir e tal. Não tem isso, ela é estável. Na verdade, não é o Bitcoin que está oscilando. O Bitcoin está parado. Quem está oscilando são as outras moedas. Na verdade, não é que o Bitcoin subiu. Né? As pessoas falam, nossa, o Bitcoin custava
uma ninharia antigamente e hoje em dia ele custa uma fortuna. Não, não é que ele... O problema é que as outras moedas é que afundaram. Então dá a impressão de que ele que subiu. Mas ele está estável. Então, assim, por todas essas características, só por isso, eu vou te dizer uma coisa. Ele já vale 1 milhão de aplausos. Por quê? Porque ele está quietinho na dele, ele não está fazendo mal a ninguém. Ele não é alvo de políticos, de bandidos marginais, delinquentes, né, que têm acesso à impressora. Nada. Então é um investimento no qual você poderá, se você um dia tiver interesse, enfim, qualquer um de nós, depositar suas moedas ali. Por quê? Porque não tem sacanagem ali. Esse é o ponto. Ele realmente é uma unidade de conta estável. Pode ser que amanhã isso mude? Bom, eu não entendo direito dos protocolos do Bitcoin, mas eu acho que não. Eu acho que não vai. Mesmo que amanhã queiram inventar, fazer gracinha com o Bitcoin, eu acho que não vão conseguir. Pelo pouco que eu conheço, repito, eu não sou um especialista em Bitcoin, mas pelo pouco que eu conheço, não é tão fácil fazer patifaria com Bitcoin do jeito que é fácil fazer patifaria com o dólar, com o euro, enfim, com todas essas moedas. Então eu acho que claro, o que pode acontecer, e aí é um receio que eu teria, tá? O Estado pode encher o saco, os políticos podem encher o saco, né? Podem tentar criminalizar, podem tentar fazer, né? Na Argentina, por exemplo, tempos atrás, se você tivesse dólares, você era preso, né? Era proibido por lei ter dólar, comprar dólar. Então o governo pode, os políticos podem inventar normas assim. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu acho, para ser bem sincero com você, que essa briga os políticos vão perder. Hoje em dia, olhando o panorama geral, e até em vista de tudo que discutimos, né, sobre o que é o capitalismo, a inovação tecnológica e tal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para que o Estado, só tem um jeito dos políticos destruírem o Bitcoin. Eles destruírem por completo o que ainda temos de economia capitalista no mundo. Sabe aquela coisa assim, para você matar a barata, você vai ter que jogar um míssil em cima do prédio onde ela está. Porque o Bitcoin é uma baratinha, ele é pequenininho. Frente a tudo que nós temos, ele é nada. Né? Ele é uma pecinha de um processo enorme chamado capitalismo. Ele não é a engrenagem principal. Ele é uma invençãozinha assim, pequenininha, modesta, recente. Mas ele está inserido dentro de um arranha-céu enorme, que é o tal do processo capitalista. Então, para que o Estado consiga destruir o Bitcoin, destruir de vez, ele vai ter que jogar um míssil no prédio. Repito, você fala assim, tem uma baratinha naquele prédio, tá bom, então eu vou lá e vou jogar um míssil no prédio. E olha, capaz de baratinha não morrer. Capaz de se destruir o prédio e a baratinha sobreviva. E isso os políticos não vão fazer por uma razão muito simples. O Estado moderno, o Estado contemporâneo, esse bando de parasitas, de funcionários públicos, de políticos e tal, eles são de muito dinheiro. E só o capitalismo, darling, consegue oferecer a quantidade de dinheiro que essa gente come. Porque essa gente não come pouco, eles comem bastante dinheiro. Só o capitalismo consegue sustentar isso. Se o capitalismo acaba, essa gente vai ter que mudar os padrões de vida deles, porque não vai mais ter o salário que tem, não vai ter mais nada. Acabou. Né? Se você destruir o capitalismo, e você falar, não, agora o mundo inteiro é socialista, por exemplo, bom, né? Vai voltar aquela época, sabe aquela época em que as mulheres, sabe aquele Flintstones, né? Que as mulheres elas põem um osso aqui assim, como adereço, né, pro cabelo, vai voltar essa época. Vai ter que pegar um osso e botar no cabelo aqui, querida, para fazer o seu enfeite, em vez de alguma coisa mais rebuscada, né? Vai ser assim. Então, os políticos não têm muito para onde correr, né? Eu acho que, não que eles saibam disso, tudo que eu estou falando assim racionalmente, mas instintivamente, né? Porque eles são os parasitas, né? Eles sabem que eles são os parasitas e eles sabem que se eles matarem o hospedeiro vai ficar ruim para eles. Então, eu acho, honestamente falando, eu acho que pelo contrário, eu acho que o Estado não vai, os políticos não vão conseguir acabar com o Bitcoin. Eu acho que é mais fácil o Bitcoin ir ao enterro do Estado. Um dia o Estado vai ter que acabar.
Acho mais fácil que o Bitcoin vá ao enterro, ao velório do Estado. É mais fácil. Porque o Bitcoin faz parte desse processo maravilhoso que a gente está comentando, que é o capitalismo. Não é um burocrata, não é um vagabundo, não é um idiota, né, que tem um diplominha da USP e vai lá. Eu tô zoando o diplominha da USP porque eu também tenho diplominha da USP, então eu posso zoar, tá? O idiota que tem um diplominha da USP senta lá e fica falando besteira. Ah, então eu colava na prova. Né? O cara pensa que entende economia. Nós estamos falando de um processo que é violentamente mais inteligente do que esse cara. Porque são muitos cérebros e cada um desses cérebros sozinho já seria 1000 vezes mais brilhante do que o cérebro desse idiota político. Imagina você ter então um monte desses cérebros de altíssima qualidade. Então assim, pode dormir tranquilo, porque o Estado, os políticos nunca vão conseguir acabar com o Bitcoin. Eles podem te encher o saco, eles podem criar leis que dificultem, tornem mais, né, burocrático, falar, porra, tenho que fugir para cá, para lá, tenho que me esquivar daqui, dali. Isso eles têm poder de fazer. Agora, acabar com aquilo, repito, eu acredito que é mais fácil, muito mais fácil, aliás, é o que eu acho que vai acontecer. Um dia o Bitcoin vai ao velório do Estado. Essa é a minha opinião. E é isso, senhores. Comentários, críticas, por favor, divirtam-se aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Qualquer coisa mais tarde eu volto. Abração. Bom dia para vocês.